Meu Deus, não fazem isso. Esta semana dá conta que João Lourenço está impedido de alterar os estatutos do MPLA em Congresso Extraordinário. Presumo que o presidente do MPLA saiba disso. Por que é que vem à tona este assunto? Não, este assunto vem à tona por uma razão muito simples. Deve estar lembrada que foi o valor económico que em setembro do ano passado, vamos assim dizer, foi de alguma maneira escavar os estatutos do MPLA, por conta do contexto político, por conta dos temas políticos que se colocavam na altura, sobre a hipótese de uma eventual candidatura do presidente João Lourenço ao próximo Congresso do MPLA. E aquilo que nós dissemos, porque era um tema que estava na agenda e continua, obviamente, neste momento, como dizia, o que nós dissemos na altura era que, efetivamente, nos termos dos estatutos do partido MPLA, o presidente João Lourenço não podia concorrer, porque havia tal limitação fixada, uma norma fixada no artigo 120, que impõe o presidente do partido como candidato a presidente da República. Ora, partindo do princípio de que o presidente João Lourenço vai terminar o seu segundo mandato em 2017, portanto, o segundo e último mandato constitucional, o Tribunal, em 2027, exatamente, portanto, o partido MPLA sujeita-se à obrigação de eleger um novo presidente no Congresso Ordinário de 2026 para que esteja apto a concorrer, digamos, às eleições presidenciais nos termos dos estatutos atuais. A verdade é que, de lá para cá, houve interpretações diversas relativamente ao alcance desta norma e o que é que efetivamente poderia ser feito em termos de engenharias políticas para que essa norma fosse contornada. E uma das soluções que foi sendo aventada, que foi sendo colocada em cima da mesa, era a possibilidade da alteração dos estatutos num Congresso Extraordinário, antes, obviamente, do Congresso Ordinário em 2026, para que a tal norma fosse expurgada e assim o presidente João Lourenço se colocasse apto, não é? Digamos, se habilitasse a concorrer ao Congresso para presidente do partido, ainda que, obviamente, estivesse limitado em relação à corrida às presidenciais, portanto, da República. Ora, o que é que o valor económico traz desta vez? O valor económico traz desta vez mais uma norma, mais uma limitação que decorre dos próprios estatutos, que dizem que o Congresso Extraordinário não tem competências para alterar estatutos. Portanto, esta é uma norma do artigo 78, salvo erro, dos estatutos do MPLA, ou melhor, portanto, o artigo 78 faz referência às competências do Congresso Extraordinário e o artigo 75 faz referência às competências do Congresso Ordinário. E é nesse artigo 75 em que está claramente expressa que é a reserva absoluta do Congresso Ordinário a alteração dos estatutos e de programas. Ou seja, ainda que eventualmente o presidente João Lourenço venha convocar um Congresso Extraordinário, que deverá ocorrer, ou se ocorrer, deverá ser necessariamente antes de 2026, porque 2026 é o ano do Congresso Ordinário, portanto, dizia, ainda que seja convocado um Congresso Extraordinário, poderiam ser tomadas decisões, obviamente, legítimas, do ponto de vista da vida interna do partido, mas estas decisões não poderiam extrapolar ao ponto de se alterarem os estatutos, porque era reserva exclusiva do Congresso Ordinário. Eu ouvi alguns comentários de alguns analistas, digamos assim, que dizem que os partidos políticos têm a liberdade de definir as suas próprias regras internas e definirem portanto, os mecanismos de regulação, os seus próprios regimentos e etc. Ora, a verdade é que esta prerrogativa que os partidos políticos têm não está, digamos, não está exonerada de responsabilidades, quer perante a lei dos partidos políticos, quer perante a Constituição. Ou seja, os partidos políticos não podem, digamos, elaborar ou conformar estatutos que estejam desalinhados com princípios fixados, quer na lei dos partidos políticos, quer na Constituição.
E relativamente a esta matéria, a própria lei dos partidos políticos é muito clara. A lei dos partidos políticos não só estabelece princípios de democraticidade, o que pressupõe naturalmente a necessidade ou a obrigatoriedade da ausência de discriminação, portanto ninguém pode ser discriminado em termos de filiação, a possibilidade, seja qual for a natureza, sexo. Mas relativamente à alteração dos estatutos em Congresso Extraordinário ou Ordinário, a lei dos partidos políticos diz alguma coisa? Estabelece alguma coisa? Não, a lei dos partidos políticos fixa balizas, e as balizas que a lei dos partidos políticos fixa são, eu referia-me aqui há bocado, em relação à questão, por exemplo, do princípio democrático, que é um princípio que está fixado, penso eu, no número 8 da lei dos partidos políticos, e este princípio, como eu dizia, pressupõe não só o facto de os partidos não poderem discriminar as pessoas por razões de vária ordem, quer pelo sexo, quer pela raça, que é o tal termo raça que é discutível, quer pela cor da pele, o que for, mas também a questão da eleição dos seus órgãos representativos dentro dos tais princípios democráticos. Os princípios democráticos e regras democráticas também são definidas nos estatutos. O artigo 20, por exemplo, da Lei dos Partidos Políticos, diz nomeadamente que os estatutos devem fixar, por exemplo, a periodicidade em que se realizam as reuniões de renovação de mandatos. E os estatutos do MPLA, no caso dos congressos ordinários, fixa a periodicidade de 5 em 5 anos. Ou seja, não há aqui qualquer incompatibilidade entre as disposições, digamos, importantes relativamente a esta matéria que estão fixadas na lei dos partidos políticos e as normas que estão estabelecidas nos estatutos do MPLA. Se a lei dos partidos políticos diz que os estatutos devem, entre outras obrigações, têm de fixar a periodicidade da renovação dos mandatos, quer dos órgãos centrais, quer dos órgãos locais, quer dos órgãos, aqui eu refiro-me obviamente, os órgãos centrais refiro-me nomeadamente a direção do partido e os órgãos intermédios e afins. Portanto, se estes órgãos devem ser eleitos de forma periódica, periodicidade esta que é uma obrigatoriedade que decorre da lei dos partidos políticos, então o Congresso Ordinário deverá acontecer em 2026 e é este Congresso que fixa as normas pelas quais os membros dos cargos diretivos, portanto, como é que estes membros devem ser eleitos. Não é? No caso dos estatutos serem alterados em 2026, a partir de quando é que entram em vigor? Não, em princípio, até pela prática, os estatutos entram em vigor, não têm efeitos retroativos, ou seja, não é esperado que em 2026, no Congresso Ordinário, se aprove um estatuto para reger o Congresso de 2026. Isso não faz sentido, não faz qualquer sentido. Portanto, o Congresso, os estatutos... Não é possível, não é possível, isso não é possível. Portanto, o Congresso Ordinário de 2026 terá de ser regido pelas normas fixadas nos estatutos atuais. E as alterações que eventualmente vierem a ser efetuadas neste Congresso vão valer para o depois, como é evidente, para o futuro. Não se vão criar regras novas no Congresso de 2026 para eleger os membros ou os órgãos diretivos que vão sair daquele Congresso. Portanto, qualquer coisa que nem sequer é suscetível de qualquer comentário. Portanto, o Congresso de 2026, em princípio, deve reger-se pelas normas dos estatutos atuais. Depois poderão ocorrer alterações, mas que vão valer naturalmente para o futuro e não serão alterações que deverão beneficiar, digamos, os órgãos ou as pessoas, as entidades que estiverem a concorrer nos órgãos naquele Congresso específico. É por esta razão que, quer do ponto de vista estatutário, e esta é uma referência que está no texto que tu referes, portanto, quer do ponto de vista estatutário, e aqui vamos falar especificamente da questão do
portanto, da presidência do MPLA, para não extrapolarmos a presidência da República, porque aí já temos o limite da Constituição, portanto, a Constituição fixa e ponto final, portanto, isso não parece que seja um debate, mas mesmo dentro das próprias normas e regras do MPLA, e nos termos do Estatuto especificamente, o presidente João Lourenço fica inabilitado. Não só pela tal norma 120, que faz do presidente do partido o concorrente às presidenciais, mas também por esse impedimento que ele tem de alterar os estatutos num congresso extraordinário. Porque se ele tivesse a possibilidade, em termos estatutários, de alterar, digamos, os estatutos num congresso extraordinário, e como de resto, do ponto de vista da análise, de alguma especulação política, digamos assim, se pensa que aquilo que se vai colocar em cima da mesa na próxima reunião do Comitê Central do MPLA este será precisamente um dos temas, mas digo, o Presidente fica limitado não só pela questão do 120, mas também por essa questão, digamos, do 75, que dá competências exclusivas ao Congresso Ordinário para alterar estatutos, ou seja, ainda que o Presidente João Lourenço convoque um Congresso Extraordinário, em princípio não poderá alterar os estatutos, sob pena até deste Congresso, se for o caso, vir a ser impugnado. E nós não nos podemos esquecer, sim, ias perguntar. Eu ia perguntar, imaginemos um cenário em que se violem os estatutos, haja um concerto entre pares e ninguém decida impugnar o Congresso. Passa no barulho ou qualquer pessoa, ainda que não seja membro do partido, pode tomar a iniciativa de impugnar? Bem, aquilo que os juristas dizem é que qualquer pessoa pode impugnar. Qualquer pessoa pode impugnar. Mas eu penso que a questão fundamental não estará só na impugnação em si, depois, porque é preciso termos em conta que o órgão que depois tem competências para dirimir este tipo de conflitos é o Tribunal Constitucional. A pergunta que se colocará depois é se o Tribunal Constitucional terá coragem de tomar uma decisão que vá, digamos, em sentido contrário daquela que eventualmente for sufragada ou sufragada no Congresso do MPLA, ainda que este Congresso decorra de uma violação dos estatutos. A questão que se vem a colocar aqui é se depois o Tribunal terá, de facto, coragem para proceder, por exemplo, como procedeu em relação à questão do Congresso da UNITA. Porque, como, aliás, é preciso lembrar, a propósito disso... Arriscarias uma resposta? Não percebo. Arriscarias uma resposta? Se o TC teria... Do ponto de vista... é evidente que uma resposta é sempre difícil, porque nós não nos podemos esquecer, e nós volta e meia temos que falar sobre isso, infelizmente, que tudo isso tem de ser lido no contexto do país em que vivemos, no contexto do regime que governa o país, e que é alicerçado por um conjunto de instituições, incluindo naturalmente as instituições da Justiça. Mas, como dizia, uma situação como esta colocaria o Tribunal Constitucional, de facto, numa situação extremamente complicada, entre a espada e a parede, diria eu, porque até foi o próprio Tribunal Constitucional que criou jurisprudência, eu diria, se me permites aqui o termo, de interferência nas questões mais íntimas dos partidos políticos. Nós estamos lembrados que, no caso da anulação do Congresso da UNITA, não foi só a questão da nacionalidade que esteve em causa. Não foi só a questão da nacionalidade. O Tribunal Constitucional também julgou o facto de órgãos que alegadamente não tinham competências para tomar determinadas decisões no âmbito do processo eleitoral terem tomado as tais decisões, que no fundo que haviam viabilizado, ainda que em termos provisórios, a candidatura de Adalberto Costa Júnior. Ou seja, há jurisprudência relativamente recente, não é? Sobre matérias relacionadas com conflitos dos partidos políticos. E estou aqui a citar este caso muito particular, não só por ser recente, mas também por ter características muito específicas com aquelas que potencialmente poderiam se apresentar numa eventual impugnação de um Congresso do MPLA que viola os estatutos atuais. Tá? E por isso é que eu digo que o Tribunal seria de facto um teste de fogo violento e para o Tribunal Constitucional,
até por conta de tudo isto que eu disse há bocado, estamos a falar de jurisprudência muito recente. O Tribunal na altura referiu o facto de um comitê criado na UNITA ter assumido competências que pertenciam a um outro órgão no quadro do processo eleitoral, dentro da própria UNITA, portanto, entre os vários argumentos que haviam sido elencados para anulação do Congresso. Ora, se nós estivermos perante uma situação de violação de estatutos no MPLA e este Congresso for impugnado, e como hoje já aqui disse, salvo interpretação contrária, não há qualquer disposição a nível da lei dos partidos políticos ou da Constituição que dê a prerrogativa aos partidos políticos de violarem os seus próprios estatutos. Não é? É preciso, deixa-me lembrar aqui já agora, que eu referia-me ao caso da UNITA, mas temos um caso recente, do PRS, cujo Congresso também está em conflito, portanto, um dos concorrentes que foi inabilitado recorreu ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional, como nós sabemos, exarou o acórdão que é de domínio público, que está no seu site, condicionando naturalmente a realização do Congresso do PRR. Portanto, como eu dizia, a jurisprudência produzida bastante e até recente em como a violação dos estatutos acaba sempre por ser um pressuposto mais do que válido para a anulação de congressos. E é preciso dizer, para aclarar, que a lei dos partidos políticos de que estamos a falar já é uma lei conformada à Constituição de 2010. Portanto, é preciso também termos isso em conta. Não é? Portanto, do ponto de vista estritamente estatutário, do ponto de vista estritamente legal, o cenário que se coloca é que, efetivamente, o Presidente João Lourenço não pode chegar em 2026 como candidato à presidência do MPLA. Esta é a questão legal, estatutária, formal, este é o desenho que se coloca agora. Has de me perguntar, isto há de se concretizar, e já não te saberia responder a esta pergunta. Mas há voltas a dar, há contornos que podem ser feitos para que, de alguma forma, manobras que possam ser feitas para se contornar a situação de alguma de outra forma. Os estatutos podem ser pura e simplesmente violados e depois não haver qualquer consequência a nível do Tribunal Constitucional. Aliás, a tua pergunta não é despropositada. Quando tu me perguntas se efetivamente os estatutos podem ser alterados no Congresso Extraordinário, se os estatutos podem ser violados, estas duas perguntas têm uma razão de ser. Eu acredito que elas se baseiam na convicção de que temos, a circunstância de sermos governados pelo regime que normalmente se distingue também pela discricionariedade no uso das leis, mesmo aquelas que são aprovadas pelo próprio regime. Não nos espantaria que a tal margem a que te referes, que do ponto de vista legal não existe, fosse uma pura violação, uma pura e grosseira violação dos próprios estatutos. Portanto, esta margem, nos termos da nossa realidade política, a margem sempre existe, porque nós temos, digamos, e se quisermos fazer uma extrapolação para o Estado, para a governação, nós temos Estado no sentido da administração, no sentido da governação, que é, de facto, especialista em violar direitos até dos mais fundamentais estabelecidos na Constituição formal que o próprio aprovou. Não é? Portanto, por isso é que eu dizia há bocado que, se me perguntares se efetivamente o tal cenário estatutário, legal, formal, etc., há de se concretizar, eu nunca te saberia responder a esta pergunta pelas circunstâncias do regime que nos governa, pelas circunstâncias até do próprio partido específico MPLA, porque infelizmente o MPLA até hoje nos habituou a ser um partido, digamos, que sobrevive muito também da cobardia dos seus principais dirigentes, não é? Ratifica tudo e mais alguma coisa, portanto a voz de quem manda é a voz da lei. Não temos propriamente exemplos interessantes como aquilo que acabamos de ver, ou como aquilo que acabamos de ver em Moçambique, não é? Em que Filipe Nyusi foi literalmente encostado
às cordas pelos próprios camaradas da Frelimo, não é? Peixe de desentendido, é evidente que ele também não percebe, aparentemente é uma pessoa desentendida, mas naquele caso ter-se-á feito desentendido propositadamente, no MPLA nós não temos propriamente, o MPLA não tem essa configuração, os dirigentes do MPLA não têm essa configuração, mas o tempo não é estático, não é? O tempo não é estático. Nunca podemos apostar de todo que eventualmente, independentemente de toda a realidade que é do nosso conhecimento, o tempo não é estático, as circunstâncias vão se alterando. João Lourenço em 2026 não é propriamente o João Lourenço de 2017, muito menos o de 2021, portanto são muitas contas que são feitas e nesse sentido nunca podemos afirmar de forma categórica que eventualmente não possamos vir a ter uma surpresa. Não é? E aqui surpresa entenda-se correntes diferentes dentro do partido que venham a contestar quaisquer manobras que violem as normas estatutárias ou quaisquer manobras que eventualmente queiram levar mais além determinados interesses do presidente João Lourenço. Portanto, nós não podemos, de facto, descartar de forma absoluta este cenário, embora tenhamos as nossas razões para desconfiar que é um cenário muito difícil por aquilo que, como disse há bocado, os dirigentes do MPLA, e eu aqui digo dirigentes porque são aqueles que de facto têm envolto na matéria, por aquilo que os dirigentes do MPLA nos habituaram a ver. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,